E hoje eu publiquei agora à tarde um artigo aí sobre a Fictor. A Fictor é aquela empresa, aquela holding que ia comprar o Banco Master, você se lembra, né? Você tinha o pessoal do Banco Master e da Fictor, que iam para Dubai, lá junto com um fundo soberano de Dubai, intermediado pelo Michel Temer. Olha o tanto de gente fina aí. Ele pretendiam adquirir o controle do Master, aquele angu todo que foi interrompido quando o Vorcaro do Banco Master foi preso e acabou a brincadeira. Até agora é gozado. Eu escrevi há umas 2 semanas, fiz um amplo raio-x da Fictor. Um amplo raio-x. Escandaloso, eu diria até. E a Fictor continuou operando normalmente no mercado. A CVM, Comissão de Valores Imobiliários, que deveria fiscalizar a Fictor, fez vista grossa. E você vê, o superintendente da CVM está saindo e o Centrão fazendo uma baita de uma pressão para indicar o superintendente da CVM. Por quê? Porque toda essa sujeira que aconteceu no mercado, com todos esses fundos, os fundos de investimento, tudo, tem como base a CVM. O Banco Central atua em cima de quem vira banco, mas é a CVM que autoriza essas operações. E o que eu trago aí, que já colocamos, aí eu vou pedir até depois para a Mariana e para o Ícaro colocar o link da matéria, como é o caso da Fictor. A Fictor ela deve ter pegado no mercado aí 1,5 bilhão de reais. Ela tem uma captação de 200 milhões de reais por mês. O que era a Fictor em 2021? No 15 de dezembro de 2021, a empresa One-Off Investment Limitada registrou na Junta Comercial de São Paulo um aumento de capital de 32,9 milhões de reais. Foi o início. Só que a integralização do capital, a comprovação que o dinheiro declarado efetivamente existe, foi feita através de ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina, o BESC. Detalhe, o BESC deixou de existir como instituição independente em 2008, absorvido pelo Banco do Brasil há mais de 13 anos. Era impossível você avaliar qualquer valor para as ações, porque elas não são negociadas, não tem mercado, não tem nada. E foi com essas ações que a Fictor capitalizou esse fundo aí como se fosse 32 milhões de reais. Tá? Esse contrato foi arquivado da Junta Comercial. E é interessante que você tem o GAF. O GAF é aquele organismo intergovernamental que define padrões globais de combate à lavagem de dinheiro. Esse tipo de operação que a Fictor fez aí com essas ações do BESC é classificada como utilização de ativos não líquidos para capitalizar artificialmente empresas de fachada. Essa é a definição que o GAF faz para esse tipo de operação. Tá? Vamos pegar mais aí. Tempos depois, nós estamos falando de 4 anos, em 4 anos, uma empresa que está hoje com 1,5 bilhão que arrecadou no mercado aí. Em maio de 2024, ela criou a Aqua, que assume o controle da estrutura. Essa Aqua ela é instalada em Delaware. Delaware é um daqueles paraísos fiscais norte-americanos, onde estava também aquela refinaria, a Refit do Rio de Janeiro. Né? Então, quando você instala lá, é sigilo total dos beneficiários finais, você não sabe quem é. O capital social, você não precisa comprovar publicamente. 0 obrigação de publicar balanço e facilidade extrema para triangulação de recursos. Então, é muito simples. O dinheiro sai como remessa para offshore, lá em Delaware, circula por estruturas opacas e retorna como um investimento estrangeiro direto. Então, esse é um ponto. Daí, esse pessoal aí da Fictor sai captando dinheiro no mercado. Pessoal, anote aí. Por que o Banco Master, qual foi o primeiro sinal do Banco Master de problemas? Ele oferecia papéis a 140% do CDI. O CDI é a taxa de
de troca de reservas interbancárias, aí que tem como base também a Selic. Ela oferecia 40% a mais que a Selic. Então, para ela oferecer isso, ela teria, na outra ponta, ter tomadores que se dispusessem a pagar isso aí e mais um ágio. Pois bem, a Fictor, o custo dela é de aproximadamente 30% ao ano, custo de captação. Equivale a 200% do CDI. O Banco Master oferecia 140% do CDI, a Fictor 200% do CDI. Porque ela paga 2,2% ao mês de comissão para os gestores, esses gestores que fazem esse carnaval, e ainda dá um bônus anual de 3% sobre a carteira gerida. Então, com tudo isso, com essa margem apertadíssima, ela investiu 120 milhões na camisa do Palmeiras, 200 milhões em Fórmula 1, e tem campanhas com influenciadores financeiros aí, esses influenciadores de mercado. Hoje em dia, a grande empresa anunciada aí pela Fictor é a Fictor Agro. Então, o que ela diz aqui? Eu mostrei aqui na matéria alguns trechos aí de propaganda dela, que ela compra 1 milhão de sacas por mês. Fazendo as contas aí, 1 milhão de sacas por mês equivale a uma receita de 600 milhões de reais anuais. O último balanço dela, que saiu agora, dá uma receita de 36 milhões de reais. Ou seja, é impossível um negócio desse. E ela se apresenta como comercializadora de grãos com uma base operacional em Balsas, que é uma das regiões mais quentes do agronegócio brasileiro. Quando você vai investigar, ela tem uma empresa chamada Diagro, que ela tem uma parceria comercial com a Diagro. É uma base operacional, né? Mas nos impressos dela, na propaganda dela, é como se a Diagro fizesse parte da estrutura da Fictor, para dar ideia de uma coisa grandiosa. Para vocês terem uma ideia, o balanço do primeiro mês de operação, receita líquida, 31 milhões de reais. Você vê, se fosse 1 milhão de sacos, seria 600 milhões de reais por ano. Margem bruta, 1 a 2%. Prejuízo líquido de 2,3 milhões. Ou seja, ela gastou, nesse período, 15 milhões de reais em queima de caixa. Então, E um dos pontos aí complicados, ela cria supostos fundos com 2 anos de existência para participação acionária em algodão ou em soja. E oferece coisas impossíveis. Ela promete uma rentabilidade fixa de 2% ao mês. Não existe isso, gente. Por quê? Porque a soja, ou o milho, tudo, você tem uma safra, no máximo 2 por ano. Então é só ali que você pode apurar quanto que você teve de lucro para poder distribuir. O aporte do investidor, então o investidor compra lá 100 mil reais em ações dessa sociedade de propósito aí. Esse aporte é feito diretamente em conta corrente chamada sócia ostensiva, que é a Fictor Agro. Não tem custódia, não tem conta vinculada, não tem intermediação de corretora. Então, você tem um baita de um risco aí de desvio de recursos. Então, por exemplo, e daí você chega ao ponto central aí, né? Como é que 31 milhões de reais em ações fantasmas de um banco extinto há 13 anos passaram pelo registro público sem qualquer verificação de lastro? Como que uma estrutura que oferece 200% do CDI em remuneração opera sem despertar suspeitas da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários? Como uma empresa com margem bruta de 1% consegue atrair milhões em investimento? A resposta, isso eu coloco no artigo, revela que pode ser o capítulo mais desmoralizante do mercado de capitais brasileiro. A falência completa dos órgãos reguladores, da CVM, em sua função de proteger o investidor. Então, daí, quando você vai juntando todas essas pontas, aí você vê o que virou o crime organizado, como que o crime organizado acabou dominando o país. Você faz o desmonte político. Você tinha 2 partidos políticos aí que garantiam a governabilidade, PT e PSDB. O PSDB sai de cena,
Daí começam a querer tirar o PT na base de operações policiais, Mensalão e Lava Jato. E, para fazer isso, você vai desmontando todo o sistema institucional, vai desmontando tudo, fica tudo solto. TRF4, lá pode fazer o que quer, o Sérgio Moro pode fazer o que quer, todos esses abusos que vão desmontar. A Polícia Federal, até hoje, não puniu aí aqueles delegados que fizeram aquele carnaval lá no Paraná, chegaram a comprometer a exportação de carnes brasileiras com aquela operação carne fraca. Aqueles policiais indecentes que fizeram a operação em Minas Gerais, na Universidade Federal de Minas Gerais, aí, só não levaram presos os diretores, porque Belo Horizonte foi lá para defendê-los. Né? Então, você foi desmontando tudo. E todos esses setores querendo conquistar o seu espaço político. E daí entra o governo Bolsonaro, até a eleição se achava ainda que o Alckmin podia ter chance, entra o governo Bolsonaro e com Paulo Guedes, com Roberto Campos Neto, com o pessoal de agências reguladoras, começam a abrir espaço para o fim de toda a fiscalização. Daí que vem todo esse ângulo. Daí se permite a abertura de fintechs para todos os lados, reduz a regulação. O Campos Neto lança aquela resolução para poder livrar sua própria cara, dizendo que a responsabilidade pelas informações do cliente ao banco é do cliente, não é do banco. Ou seja, se eu sou PCC, eu abro uma conta lá para transferir dinheiro para o PCC, a responsabilidade é de dizer, banco, eu sou PCC. É inacreditável isso. E daí, quando você vê a dificuldade, esse caso Fictor, quem lançou inicialmente aí o Fictor foi essas plataformas grandes, XP, BDS. Num certo momento, elas pararam, proibiram a venda de produtos da Fictor. E mesmo no interbancário, não se tinha mais nem Banco Master, nem Fictor. Ou seja, você tinha todos os sinais lá de problemas nesses dois bancos, de pirâmide financeira que estava sendo criada. E muito em cima do Fundo Garantidor de Crédito aí. E daí começam a aparecer os envolvimentos aí de políticos do Centrão. Então, hoje, o que nós temos? Nós temos uma luta nacional aí entre um projeto de país mínimo e o crime organizado. Quando eu falo crime organizado, estou falando em Faria Lima, sim. Estou falando em Congresso, sim. Não estou colocando todo o Congresso, nem toda a Faria Lima. Mas são hoje os ambientes frequentados por essas pessoas para dar golpe. Você pega União Brasil e PL, o que tem de liderança envolvida nesses angus aí, a maneira de fazer caixa passou a ser isso. Não bastou pegar as emendas parlamentares, pegar os fundos partidários, nem nada, entraram por todos os poros aí. Daí a importância que você tem do país organizado atuar. A Febraban já começou a atuar, exigindo que o nome de uso banco passe por um conjunto de regras, está pressionando o Banco Central para analisar o que ocorreu com o Campos Neto. Gente, o Roberto Campos Neto virou um símbolo aí. Se nada acontecer com ele, depois de tudo que ele provocou no mercado, aí você desmoraliza uma instituição central e fundamental, que é o Banco Central. Então, é gozado. O Galípolo está com cuidado para não comprometer a instituição, sabe que pegar um ex-presidente, isso aí compromete a instituição, e o que o Campos Neto faz? Não tem nada a ver com isso, isso aí faz um ano e tanto, jogando a responsabilidade em cima do Galípolo, ou seja, a falta de lealdade total. Né? Então, esse jogo é um jogo que vai se aprofundar agora,